Eu quero contar a vocês a história mais interessante do mundo. Por que uma pessoa se torna a pessoa que se torna? Por que um menino ou uma menina cresce para ser o tipo de pessoa que ele ou ela se torna? As estimativas dos especialistas neste campo é que a maioria de nós está usando algo em torno de 5% do nosso real potencial. Alguns especialistas dizem ser apenas 1%. Isso significa que estamos dando apenas cerca de 5% de nós mesmos com o que estamos fazendo em nossos dias, nosso trabalho, nossas famílias, em tudo o que sabemos, em todo o nosso ambiente. Mas também significa que estamos experimentando apenas 5% da diversão, 5% da satisfação, 5% das recompensas que poderíamos desfrutar ou menos. Todos os especialistas concordam que em cada um de nós há reservas profundas de habilidade, até mesmo genialidade que habitualmente deixamos de usar. Porque sabemos que a maioria das pessoas deseja, por natureza, ter sucesso. Mas o que é sucesso? O que representa essa palavra que se tornou tão famosa no mundo? O que ela significa? A maioria das pessoas não sabe o que é sucesso. E uma vez que elas não sabem do que se trata, elas realmente não sabem como buscá-lo. O sucesso não é nada mais do que a realização progressiva de um ideal digno. Isso significa que qualquer pessoa que sabe o que está fazendo e para onde está indo é um sucesso. Qualquer pessoa que tem uma meta para a qual está trabalhando é uma pessoa de sucesso. Isso significa que o rapaz ou a moça do colégio que está se dedicando para conseguir seu diploma e entrar na faculdade é tão bem-sucedido ou bem-sucedida quanto qualquer ser humano no planeta, porque ele ou ela sabe o que está fazendo, porque sabe o motivo pelo qual está levantando de manhã e para onde está indo. Mas inversamente, se uma pessoa não sabe no que está trabalhando para alcançar, se ela não sabe o que deseja, se não há uma meta ou um objetivo para o qual esteja trabalhando, podemos utilizar essa definição que chamamos de mal-sucedida. Levando em conta essa definição simples, porque nem todo mundo é bem-sucedido? Deveria ser fácil, mas as pesquisas indicam que 19 entre 20 pessoas, ou 95% pelo menos, não são. Na verdade, uma pesquisa certa vez perguntou a milhares de trabalhadores por que eles se levantaram de manhã e foram trabalhar e 19 a cada 20 não sabiam. 19 de 20 trabalhadores não tinham a menor noção de por que se levantaram de manhã e começaram a trabalhar. Ao serem questionados, eles responderam: bem, todos trabalham. Isso seria um bom motivo para desistir. Na verdade, há uma pequena regra que você pode querer lembrar. Seja lá o que a grande maioria estiver fazendo, sob qualquer circunstância, se você fizer exatamente o oposto, provavelmente nunca cometerá outro erro enquanto você viver. Só uma coisa para você guardar na sua memória: o problema com a maioria das pessoas é que elas estão jogando o jogo menos recompensador do mundo, e o nome do jogo é Siga o Seguidor. Há uma história sobre uma pequena cidade onde havia uma joalheria. E como em todas as joalherias, ou na maioria das joalherias pelo menos, havia um grande relógio na vitrine. E todas as manhãs, durante anos, o joalheiro notou um trabalhador parando para ajustar seu relógio de bolso com a mesma hora do relógio da vitrine. Ele fez isso por muitos anos, e numa manhã o joalheiro estava na frente da loja varrendo sua calçada, e então ele perguntou ao homem. Ele disse: Me diga uma coisa. Por que você ajusta seu relógio de acordo com meu grande relógio todas as manhãs? Notei que você está fazendo isso há anos. Então ele respondeu: Faço isso porque eu sou o capataz de uma grande fábrica, e continuou: Quero ter certeza de que o meu relógio está correto, porque apito para o fim do expediente sempre às 17 horas. O joalheiro olhou surpreso para o trabalhador e disse: Que engraçado, tenho acertado para aquele grande relógio na janela com aquele grande apito de parar da fábrica durante todos esses anos. Uma coisa muito lógica, mas eles poderiam, por algum motivo, ter ficado sem trabalhar por 6 meses. Foi o caso de uma pessoa apenas concordar com o que pensava ser correto, sem verificar suas referências. Então quero sugerir que a partir de agora, pelo menos façamos isso. Verifiquemos nossas referências e nos façamos a seguinte pergunta: as pessoas que estou seguindo estão indo aonde eu quero chegar? Deixe-me contar a história do que podemos chamar de uma pessoa jovem comum em nossa sociedade. No momento em que esse bebê nasce, só há uma coisa na Terra que ele pode fazer, e é começar a pensar, agir e falar como as pessoas que o cercam. É tudo o que ele pode fazer. Mas logo de cara, as chances são de 95 contra 5 que ele esteja pensando, agindo e falando como o grupo errado. São pessoas maravilhosas. Eles o amam, fazem qualquer coisa no mundo por ele, querem que ele tenha sucesso. Mas as chances são de 95 contra 5 de que elas não tenham as respostas que esse bebê precisa para alcançar a realização como ser humano.
Se ele tiver que alcançar este sucesso que ele quer, se ele quiser chegar a esses reservatórios profundos ou a genialidade que sabemos que ele possui e se destacar, bem, ele começa na escola. A coisa mais importante que o menino aprende na escola é: seja como os outros meninos na escola. E assim, nesta tenra idade, ele começa a seguir outros meninos da mesma idade, que não sabem mais do que ele e que não necessariamente têm qualquer capacidade de liderança. E ele faz isso no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Ano após ano. Ele se forma em uma média composta de outros meninos de sua idade, tentando ser como eles, tentando fazer a única coisa no mundo impossível para um ser humano fazer, que é ser igual a outra pessoa. Agora vejamos, ele termina a escola, normalmente serve no exército. De novo, ele é pego num ciclo de conformismo. Agora digamos que ele tenha 25 anos, saiu da escola, saiu do exército. O que ele vai fazer? Como regra, ele vai voltar para sua cidade natal, a não ser que seja casado. Nesse caso, ele voltará para a cidade de sua esposa, mas digamos que ele volte para a cidade natal. Ele é solteiro e não sabe exatamente o que fazer. Ele está parado numa esquina de manhã e um amigo que ele conheceu na escola vem até ele e diz: "E aí, Charlie, o que tem feito?" Ele responde: "Nada." O amigo diz: "Por que não vem trabalhar onde eu trabalho?" "É um lugar muito bom, eles pagam em dia, têm todo tipo de benefícios extras e estão com vaga disponível. As chances são novamente 95% de que seu primeiro emprego seja obtido de forma aleatória, no trabalho sem pensar em nada. A coisa mais natural do mundo a se fazer é olhar em volta, ver como todos os outros caras estão fazendo seus trabalhos e começar a fazer o seu da mesma forma, assumindo que é o normal para os outros é normal para ele, sem motivo para isso. Eles não pensam a respeito disso, ele apenas faz. Agora ele tem à frente 50 anos ou mais, nos anos dourados, com os quais os homens vêm sonhando desde os dias da Grécia Antiga. Com o que ele vai fazer com esses 50 anos dourados? Bem, vamos dar uma olhada de perto nele. Nós sabemos que ele trabalhava 40 horas semanais como via de regra. 40 horas por semana, o que o deixa com 72 horas semanais quando não está trabalhando ou dormindo, 72 horas livres toda semana para fazer o que bem entender. Agora, nesse ponto, é claro que ele está casado, ele tem uma pequena casa, seu carrinho, e é mais ou menos isso que ele faz com suas 72 horas toda semana. Ele vai fazer o que os outros amigos fazem com suas 72 horas, o que é praticamente nada. Num dia típico, ele vai bater o ponto na hora, pegar seu carrinho, vai para sua casinha. Quando sua esposa está na cozinha, ele a beija e diz: "Estou cansado." Eles até descobriram por que ele diz isso. Especialistas acreditam que ele costumava ouvir seu pai dizer isso nos dias que os homens ficam cansados trabalhando durante o dia, e ele pegou essa mania e repete isso toda noite quando chega em casa. Ele engole sua comidinha e então ele segue para a sala de estar, onde ele liga sua caixa de fuga, clique. Levam 15 a 20 minutos para a tela ligar, um período de tempo que ele fica ansioso. Mas ele supera de alguma forma, talvez acaricie o cachorro, lê uma revista ou algo assim. Então a tela fica iluminada e ele também um pouco. E lá, na frente dele, ele vê pessoas em todos os tipos de trajes, antigos e engraçados, todos matando uns aos outros em larga escala. Um especialista afirma que a família média pode ver mais morte e sangue em sua televisão no decorrer de uma semana do que Craso viu quando crucificou 6.000 prisioneiros na Guerra dos Serventes de Roma. Mas sabe, esses especialistas dizem que ele pode certamente ver TV por 1 ou 2 horas, mas ele senta lá por cerca de 5 a 6 horas. 25% de todo o tempo livre está sendo gasto em frente à TV de acordo com as estatísticas. Agora, não há nada de errado nisso, exceto que ele está assistindo outras pessoas ganharem uma excelente renda, perseguindo suas carreiras enquanto ele ganha 1 centavo. E ganha as únicas 2 coisas que ele pode ganhar vendo TV. Ele ganha olhos vermelhos e uma cabeça vazia. Agora, isso não vai ser uma acusação à televisão. Eu tenho algumas televisões em casa também. Eu tenho alguns carros em casa também. Mas eu não vou para casa de noite e dirijo pela quadra por 6 horas. Se há algum lugar que quero ir, legal, meu carro pode me levar. Se há um ótimo programa, como uma partida de golfe ou algo assim, eu quero assistir. Mas ele senta lá por 6 horas. E finalmente sua mulher, que é mais prática que ele e o manteve sob controle, diz o seguinte: "Charlie, acho que é hora de ir para a cama. Você precisa acordar cedo para trabalhar." E ele desliga a TV. Ele sabe como fazer isso. Desliga e vai para a cama. E depois ele acorda e faz tudo de novo. Ele faz isso todo dia por 40 anos. No final de 40 anos, ele está aposentado, o que sempre nos pega de surpresa. Ninguém nunca se dá conta disso, então ele morre aos 85 ou 90, de forma que a medicina nos prolonga por puro tédio. Qual é o problema? Existe uma tragédia aqui? Na verdade, não.
Se essa é a forma que Charlie quer passar sua vida, nosso mítico hipotético jovem homem, se ele quer passar sua vida dessa forma, é problema dele. Ele vive em uma sociedade livre e pode fazer o que bem entender. Mas há uma tragédia terrível aqui. Se ele está vivendo assim pela ausência total de uma decisão, se ele está vivendo assim simplesmente porque ainda está fazendo o que fazia na primeira e segunda série, que é seguir o fluxo de seus amigos mais próximos em algo não comprovado, de que eles sabem como viver, então existe uma tragédia real aqui, porque de fato eles nunca souberam como viver. Nunca em toda a história da humanidade ele nunca soube quem ele era. Nunca alcança suas habilidades mais profundas, seus talentos. Ele nunca aprende que pode ter qualquer coisa que ele quiser do mundo, que pode tomar suas próprias decisões, ditar sua própria sorte, e é isso que é uma pena. O que é necessário? O que é necessário, eu acho, é um checklist. Eu acho que ser bem-sucedido é tão importante quanto pilotar um avião. E aqui estão algumas coisas que eu acho que deveriam estar nesse checklist e que poderiam ajudar esse homem a viver uma vida mais significativa, mais interessante, mais excitante, mais agradável. A primeira coisa que ele teria que pôr em sua lista, em minha opinião, é a palavra objetivo. Um homem sem objetivo é como um barco sem leme, ele não sabe onde está indo. Então ele pertence aos 95% que estão vivendo dia após dia, mês após mês, como uma estrela do mar. Ele precisa saber para onde está indo. Antigamente, na época da navegação, marinheiros costumavam ver algo estranho no Ártico. Eles viam um iceberg gigante, submergindo para fora do mar e se movendo contra o vento soprando para um lado, o grande iceberg se movendo diretamente contra o vento, e isso, é claro, amedrontava os marujos que tinham seus barcos movidos pelo vento, até que foi descoberto que apenas uma fração do grande iceberg era visível, e suas raízes imensas e pesadas eram pegas pelas grandes correntes do oceano, e estavam sendo carregados em seu caminho independentemente do vento ou das ondas na superfície. Bem, é isso que um homem precisa. Ele precisa de suas raízes profundas em um objetivo de sua própria escolha. E então ele estará avançando em seu caminho. Independentemente dos ventos na superfície de sua vida ou experiências a curto prazo, ele estará em seu caminho. A seguida, a palavra atitude tem sido considerada a palavra mais importante em qualquer língua do mundo, porque é nossa atitude relativa no mundo e todas as pessoas nele que vai determinar a atitude do mundo e de todas as pessoas em nossa direção. E uma coisa simples, muitos de nós já sabemos, mas tendemos a esquecer disso. Pessoas vão reagir a nós de acordo com nossa atitude. E nossa atitude é o maior dom que podemos ter. Sabe, as pequenas criaturas do mundo receberam um dom maravilhoso da Mãe Natureza chamado coloração protetora, com a qual eles podem se mesclar ao ambiente e serem vistas. Mas o homem não recebeu esse ótimo dom, porque o homem recebeu um melhor. Apenas o homem tem um poder divino de fazer seu ambiente mudar para adequar-se a ele, porque seu ambiente vai mudar à medida que ele muda. O ambiente de um homem é espelho impiedoso dele mesmo como ser humano. E se ele acha que seu ambiente poderia ter uma pequena melhoria, tudo o que tem que fazer é melhorar, e seu ambiente vai mudar para refletir o homem mudado. A terceira palavra é pensar. Pensar é a maior função da qual o ser humano é capaz. Isso foi explicado muito bem pelo grande dramaturgo vencedor do prêmio Pulitzer e sua grande peça The Secret of Freedom, O Segredo da Liberdade, na qual um de seus personagens diz: a única coisa que é só do homem é sua mente. Qualquer outra coisa você pode achar em um porco ou em um cavalo. É verdade. Então, se vamos desenvolver algo, ele é um bom lugar para começar. Pensar deliberadamente e com um propósito. Passar um pouco tempo todos os dias com um papel em branco, talvez com nossos objetivos escritos no topo e ter algumas ideias novas e hesitantes. O próximo ponto é que você talvez chame de a lei das leis. Foi assim que Emerson a chamou a grande e velha lei da causa e efeito, que permite que nossas recompensas na vida sejam sempre exatamente proporcionais às nossas contribuições aos nossos serviços. Nós todos já sabemos disso. Nós ensinamos as nossas crianças na escola dominical. Assim como você semeia, você colherá. Mas esquecemos de que isso é verdade. Se um homem está infeliz com sua recompensa, tudo o que precisa fazer é encontrar meios de aumentar sua contribuição. O próximo ponto talvez seja simplesmente a palavra verdade. Uma vez que tudo o que fazemos tem uma reação oposta equivalente, a menos que o que estejamos fazendo seja baseado na verdade, estaremos construindo em areia e não ficará de pé.
O próximo ponto seria P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Nenhum de nós gostaria de trabalhar para uma empresa ou investir nosso dinheiro em uma companhia que não tenha um bom departamento de pesquisa e desenvolvimento e que esteja injetando uma boa porcentagem de seus lucros de volta em pesquisa e desenvolvimento, porque o futuro dela depende disso e dos homens também. E você talvez se pergunte: quanto do tempo em casa você tem usado neste último ano em materiais projetados para te tornar mais inteligente neste ano do que eram em um ano antes? Um material calculado para te tornar um pouco melhor? Um pouco maior do como ser humano, talvez tivesse amado um pouco mais e odiado um pouco menos, fazendo um trabalho um pouco melhor do que você fez ano atrás. Quanto dinheiro você está injetando em si mesmo e no seu futuro? Vale a pena pensar nisso. E finalmente o mais estranho segredo. No início eu disse: o que faz uma criança crescer e se tornar o ser humano que se torna? E esta é a razão por trás disso. É claro, ele é a convergência de dois códigos genéticos, formados há milhares e milhares de anos. Seu ambiente tem uma influência sobre ele, é claro, mas ele se torna a pessoa que se torna por causa do que pensa na maior parte do tempo. É simples assim. Nós nos tornamos aquilo que pensamos na maior parte do tempo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e comente.